queria apresentar esse tema essa noite, sobre a presença de Deus em nós. Onde é que Deus mora em nós? Eu sempre tive essa pergunta. Sabe, é uma coisa assim que eu fico intrigado, né? O culto inaugural, lá no Canadá, é o seguinte: por 15 anos, os primeiros 8 anos, nós trabalhamos para o Senhor numa igreja, e depois, aliás, 6 anos numa igreja, depois 2 anos em outra, e depois fomos para a igreja onde nós estamos agora, chama-se Renew Church. O pastor Noedi colocou Grace Community, porque ele não sabia que nós tínhamos mudado de nome. Algum tempo atrás nós mudamos de nome. Então você corrija, por favor. 10 anos já faz que nós estamos lá. 3 anos atrás, eu e a Odila, resolvemos apresentar uma proposta para a igreja da Renew Church de começarmos uma igreja em Cambridge, Ontário. Há 3 anos, então, mudamos para Cambridge, é uma cidade menor, 126 mil habitantes, e nos dispusemos na mão de Deus e começamos com um núcleo de 8 pessoas. E um ano atrás, convidamos um pastor mais jovem. Eu estou com 70 anos, está na hora de passar o bastão para um mais jovem. Então, um ano atrás, passamos o bastão para um mais jovem. Nós continuamos lá e no dia 16 de setembro, próximo passado, nós começamos a igreja Renew em Cambridge. Aí, eu orei aquela semana fervorosamente para Deus abençoar, para se mostrar, para mostrar a sua presença ali. Cheguei cedo de manhã, naquele domingo do dia 16. Estava um dia muito bonito, as pessoas começaram a chegar, e eu orei, nós oramos, nós nos dispusemos na mão de Deus, começou o culto, louvor muito bom. A minha neta, de 15 anos, estava louvando a Deus na banda, né? Uma das primeiras vezes que ela se dispôs a louvar o Senhor ali. Eu fiquei surpreso com aquilo, porque eu não sabia que ela viria de uma outra cidade, onde moram os pais, onde mora meu filho. Enfim, estava tudo perfeito. 120 pessoas apareceram, nós tivemos 20 e tantas crianças, o restante eram de adultos. Alguns amigos compareceram. Eu estava feliz. Mas uma coisa me intrigou. Fomos embora depois do culto, né? Fizemos o que tínhamos que fazer lá para finalizar as coisas e tal. Eu fui embora para casa, fomos embora, a Dinha fez um almoço lá, para o nosso filho mais velho veio com a família, e também um amigo nosso veio com a família, são todos brasileiros, e meu filho, que não havia participado do culto, me perguntou: pai, como é que foi? Como é que o senhor se sentiu? Eu falei: eu estou meio que intrigado. Eu não senti nada. Ele falou: o quê? Ele me conhece, ele conhece o Armandão, o pai dele. Eu sou um camarada que vibro com as coisas, sou um camarada entusiasmado. Aí ele falou: espera aí, pai, o que está havendo? E eu estou intrigado, eu fiquei intrigado com aquilo, eu não senti nada. A minha esposa falou: o que é, bem? Eu falei: não sei, não senti nada, frio, apático. Aí eu peguei e escrevi um e-mail para o meu filho que está nos Estados Unidos, ele está fazendo um curso lá, com a família. Eu mandei um e-mail bem quilométrico para ele. Sabe aqueles e-mails que você... tá, o meu coração, eu não senti nada e tal, e não sei o que lá. Aí meu filho mais novo,
é bem lacônico. Ele responde assim, oi. Ele me respondeu, vai dar tudo certo, pai. Até que escreveu demais dessa vez. Aí eu falei, bom, tá bom. Mas horas depois ele me mandou um trecho da Bíblia que eu vou ler para vocês. Por favor, abram as suas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Quem é que tem uma voz bonita aí, de locutor de FM, para ler para nós? Efésios capítulo 1, versos 17, 18 e 19. Olha o verso, o homem com a voz de FM. De nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos concede espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua esperança no santo. Sua herança no santo. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém? E esse poder, no verso 20, fala, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Amém? Então, aí eu recebi esse texto, li, reli, e o que me intrigou foi a frase, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. E eu fiquei pensando, olho do coração, olhos do coração, coração não tem olho. O que é isso? E aí Deus começou a falar comigo. A fim de que vocês conheçam. Os olhos do coração é aonde Deus reside em mim. É a parte em mim, em você. Se você tem Jesus Cristo, se você aceitou a Jesus Cristo, colocou aquela oração, Senhor, venha residir em mim. Me perdoe os pecados. Eu agora pertenço ao Senhor. Se você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você o tem no seu coração e é aonde ele se conecta com você. É o lugar em você que ele te ilumina, que ele fala contigo, você fala com ele. Quando me perguntam, você é um religioso? Eu falo, não. Eu sou uma pessoa que se relaciona com Deus. Eu tenho um relacionamento com Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito de Deus mora em mim, reside em mim, reside em todos aqueles que receberam a Cristo Jesus. Paulo fala isso em Colossenses capítulo 1, 27, o grande mistério que foi revelado agora, que foi escondido por séculos, é Cristo em vós, a esperança da glória. E uma vez eu estava falando para atletas de Cristo, eu sempre me relacionei muito bem com os atletas de Cristo, eu sou um baita de um atleta, então, né? Existe... deu risada, tá vendo? Mas, uma vez eu estava falando assim, eles falaram, o que é glória, Armandão? É difícil você traduzir glória. O que é glória? Aí eu falei, substitua essa palavra por sucesso. Cristo em vós a esperança do sucesso. De quem? Do atleta? Não, de Deus. Glória de Deus, sucesso de Deus. É através de nós que Deus se manifesta. Por incrível que pareça. Então, você se relaciona com Deus
Então, Paulo fala, olha, que os olhos de vocês, do coração de vocês, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Que esperança é essa? Que esperança é essa? A esperança está relacionada com a fé. E lá em Hebreus 11, capítulo 11, verso 1, 2 e em diante, o verso 1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Certeza daquilo que esperamos. Esperança não é expectativa. Expectativa é aquilo que pode acontecer ou não. A esperança é a certeza de vida eterna. Eu tenho a certeza de vida eterna. Eu não tenho uma expectativa. Será que eu vou para o céu? Não, eu tenho certeza que eu vou. Mas não por meus méritos, é pelos méritos de Cristo. Ele morreu por mim, Ele me salvou, Ele morreu por você, Ele te salvou. Você vai para o céu, fique tranquilo. Posso ouvir um amém? Está meio que fraco esse amém. Eu quero um amém cheio do Espírito Santo, cheio de convicção, que você vai para o céu porque Jesus te salvou. Posso ouvir um amém? Amém. Melhorou. Melhorou bastante. Eu senti firmeza. Agora, mais do que eu sentir firmeza, é melhor você se sentir firme e certo de que você vai para os braços do seu eterno Pai. Para a qual Ele os chamou. As riquezas da glória, da gloriosa herança dele. Dele quem? Jesus. Você recebeu a herança de Jesus. A herança dele nos santos. E que herança é essa? Eu tenho um amigo muito rico. Estive com ele essa semana passada. Fiquei 4 dias na casa dele. Ele tem uma casa cinematográfica. Os filhos dele, cada um tem uma casa mais bonita do que a outra. Esse meu amigo é do Senhor. Ele é firme com Deus. Tem me abençoado muito com a simplicidade que ele tem. E eu fiquei imaginando a herança dos filhos que vão receber dele. Ele tem uma empresa bilionária, não é milionária, é bilionária. Os filhos estão tranquilos, já receberam a herança deles. Ele passou tudo para os filhos, uma porção das ações que ele tem. É uma empresa familiar, eles estão fazendo isso. Eu falei, uau, esses meninos estão feitos. Agora, eu fiquei pensando, e eu? Eu recebi a herança, que herança que eu recebi? Bom, eu recebi um apartamento da minha mãe quando ela faleceu, a minha irmã recebeu outro. Foi essa a herança que nós recebemos. Agora, não se compara a herança que nós recebemos de Jesus Cristo, o Criador do universo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o dono de tudo. Tudo que há nos céus e na terra pertence a Ele. E nós somos herdeiros dEle. É bênção ou não é? Posso ouvir um aleluia? Bom esse aleluia, gostei. Mas ele precisa gostar. Agora, sabe o que eu mereci
para receber essa herança, eu mereci nada. Eu não fiz nada para receber essa herança. A herança que eu recebi da minha mãe, eu não fiz nada. Eu era simplesmente filho dela. E por ser filho dela, eu recebi a herança. Agora, se você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Você é herdeira do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que herança é essa? Tudo. E é uma herança gloriosa. Ela é eterna. Ela é cheia de riquezas. Desfrute. Mas não para aí. Para que vocês conheçam a esperança, que mais? As riquezas da gloriosa herança e a que mais? Incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Que poder é esse? É o poder que ressuscitou Jesus Cristo. Eu tive uma experiência uns meses atrás, foi em abril passado. Era um domingo de tarde, chovia muito. E era a chuva de gelo que eles chamam, ice rain. É uma chuva terrível, ninguém sai de casa. Os carros não param, deslizam e batem e tudo mais. 5 horas da tarde eu recebi um telefonema do hospital, o qual eu sou um dos capelões, e naquele final de semana me chamaram. A enfermeira que ligou falou assim: Pastor Armando, nós estamos precisando do senhor, alguém precisa da sua assistência, porque tem um senhor que está morrendo na UTI e a esposa dele está aflita e precisa de uma assistência espiritual. Falei, estarei aí. Fui para lá com muita dificuldade, a gente mora bem próximo do hospital, mas para chegar até a entrada do hospital foi terrível. Mas cheguei lá. Cheguei lá, fui direto para a UTI. Cheguei lá, o senhor estava todo entubado e a senhora, eu já estava matando o homem. Quando eu vi os números lá das máquinas, né? Como é que chama isso, aquelas máquinas que monitoram a vida do paciente? Life support. Respirador, e tinha um negócio que marcava o compasso do eletrocardiograma e tal. Estava um eletrocardiograma, geralmente vai assim, né? Aquele lá estava bem fininho, parecia quase que... E a pressão e oxigênio e tudo mais, tudo baixinho. Aí eu falei, bom, Dona Maria, o nome da senhora era Dona Maria, uma portuguesa, casada com esse senhor canadense. Eu falei, como é que é, Dona Maria? O que a senhora quer que eu ore por ele? Ela falou, ore para que ele tenha um lugarzinho no céu, bem legal. Falei, meu Senhor, que pedido. Eu não conheço o homem. Eu vou pedir um lugar no céu só por Jesus Cristo que ele vai ter acesso. Aí eu falei, Dona Maria, deixa que eu oro. Aí a enfermeira falou assim, posso retirando os tubos aqui? Porque... Aí a Dona Maria falou, pode, né? O seu Haroldo falou que não queria ficar sofrendo, agonizando, então pode retirar tudo, essa coisarada toda. Eu falei, antes de retirar, deixa eu fazer uma oração. Estava a enfermeira, o médico, aquele senhor ali, todo entubado, Dona Maria aqui no lado da cama, e eu peguei, orei em voz baixa, não, silenciosamente. Eu não falei uma palavra audível. Eu orei, Senhor, deixa o senhor Haroldo entre nós, se o senhor tem um tempo para ele, de acerto com ele. Ou então leva-o
na sua paz. Em nome de Jesus. Amém. Demorou quanto? 20 segundos? Por aí. As máquinas fizeram assim, puf! Os números, tudo voltou ao normal. O coração começou a bater. Ele acordou. O médico olhou para mim e falou, o que você fez? Eu falei, orei. Em nome de Jesus, eu orei para que ele ficasse entre nós, se Deus tinha mais um tempo para ele, ou então o levasse em paz. Parece que Deus tem um tempo para ele. O médico falou, rapaz, nunca vi nada igual. Quase que eu falei para ele, nem eu. Mas eu fui sincero. Eu falei, nem eu. Eu fui sincero. Eu falei, olha, isso é maravilhoso. Deus está presente. A enfermeira foi retirando os tubos agora para que fosse transferido o paciente para um quarto normal. A dona Maria ficou... Ela é católica, ela falou assim, Padre Armando, o que aconteceu? Eu falei, dona Maria, Deus sabe. Deus tem um propósito. Aproveite esse tempo a mais que a senhora tem com o seu Haroldo. Peguei um cartãozinho, dei para ela, me ligue qualquer coisa, né? Quase que eu falei, me ligue quando ele morrer, né? Mas não. Aí fui embora. A enfermeira falou para o senhor Haroldo, aproveite porque não é sempre que acontece essas coisas aqui, não. Que bênção. 4 dias depois. Foi no domingo, à tarde. Teve a segunda, terça, a quarta-feira, depois do almoço, eu recebo um telefonema da Dona Maria. Dona Maria Rezendes. Eu falei, ih, ele morreu. Ah, minha fé. Muita fé, né? Uns têm fé de mais, outros fé de menos, então. Aí eu olhei assim, Dona Maria, eu falei, alô, Dona Maria, tudo bem? Padre Armando, ele quer te ver. Eu falei, quem? Não, meu marido, o Haroldo quer te ver. Ele está vivo, ele quer ver o senhor. Fui para lá, em 5 minutos eu estava lá. Falei para Dinho, eu falei, o homem está vivo. Meus filhos estavam orando. Longe, distante, porque eles estavam lá nos Estados Unidos, eles estavam orando por mim, para que Deus me usasse naquela semana. Aí eu vou lá visitar o seu Haroldo. Cheguei lá, ele está dormindo no leito dele. Oi, Dona Maria, tudo bem? Ela falou, está tudo bem, ele quer falar com você. Eu vou acordá-lo. Eu falei, não, deixa ele dormir. Não, eu vou acordar. Ela acordou o seu Haroldo, ele me viu, ele falou em inglês, mas ele falou assim, eu creio. Eu falei, uau! No domingo, quando ele acordou, ele falou assim, eu vou lutar, eu não estou pronto para ver o meu Criador. Logo que ele voltou, quando ele voltou, ele falou isso. Eu falei, eu fiquei atônito, porque eu falei, poxa vida, eu orei em silêncio, como é que ele falou isso, né? E agora, quando ele me vê, 4 dias depois, ele falou, eu creio, de dedo, né, no meu nariz, eu creio. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não me pergunte, mas domingo eu estava morrendo e eu voltei. Eu estava passando dessa para a outra e eu voltei. Não me pergunte como foi isso. E agora eu quero entregar a minha vida para o meu Criador. Aleluia. Quando eu orei com ele, nós tivemos um tempo de confissão. Ele confessou algumas coisas, eu falei, bom, Jesus veio para te salvar. E ele te deu um tempo a mais, essa semana a mais, para você acertar as contas com ele. Ele falou, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu falei, então vamos orar, entregando a vida para Jesus.
Aí ele falou, mas eu quero duas coisas. Eu quero ver a minha filha e o meu filho, antes de partir. A filha dele veio visitá-lo naquela tarde, o filho veio no dia seguinte e ele morreu no outro dia. Na sexta-feira, após aquele domingo, ele entregou os pontos e foi ver o seu Criador. Agora, certo de que ele é herdeiro de Deus. Ele tem a esperança eterna. Tudo isso por causa do poder de Deus. Gente, eu não tenho poder nenhum, mas o meu Deus é poderoso e é fiel. Amados e amadas, pense nisso. Você tem um Deus presente na tua vida. Ele vai te guardar. Ele te deu uma herança, você não merecia. Quem que merece herança? Ninguém. É porque você é filho, porque você é filha. E o apóstolo Paulo fala em Efésios 3,17, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Mediante a fé. Os olhos do coração sejam iluminados. E eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Essa é a presença de Deus em você. A presença de Deus em você faz duas coisas. Ela lhe causa temor. Eu, quando estou aqui no Brasil, eu não paro em sinal nenhum. À noite, principalmente. Sinaleiro, para mim, vermelho, eu não sou louco de parar, certo? Mas, se tiver um daqueles radarzinhos, aquelas câmerazinhas, eu breto. Opa, fico com o maior medo, olhando para os lados, mas eu paro. Eu temo. Quando você está fazendo alguma coisa errada, se você teme a Deus, você põe o pé no breque. Certo? Agora, também tem uma outra coisa. A presença de Deus me inspira. Sabe como é que funciona isso? Meu pai nunca havia assistido um jogo em que eu estivesse jogando. Eu jogava no Gol, de futebol de salão. E estava disputando o campeonato da Gazeta Esportiva, muitos anos atrás. E eu fiquei para as finais, o nosso time ficou para as finais. E nós fomos jogar contra o Alvorada, que era o time quase que completo de jogadores que jogavam no Palmeiras. E eu sou corintiano. Mas o time daquele time do Alvorada era um timaço. Mas o meu time também era bom. E eu era o goleiro daquele time. Mas meu pai nunca havia vindo num dos meus jogos. Nunca tinha visto. O ginásio ali na Moca ficou totalmente lotado. E quando eu estava me aquecendo ali no Gol, tal, eu vi entrando o meu pai. Eu falei, não acredito, meu pai veio assistir o jogo, uma final. Eu comecei a me inspirar. Eu falei, o meu pai vai assistir o meu melhor jogo. Eu vou fechar o gol. E joguei, e joguei, e joguei. E não passou nada. Empatamos o jogo, peguei pênaltis, fechei o jogo, me levaram nas costas. Mas sabe, o que eu mais gostei foi quando meu pai veio para mim e falou assim, uau, Armandinho, que orgulho que eu tenho de você. Eu falei, pai, eu amo o senhor, obrigado por ter vindo nesse jogo, o senhor foi a minha inspiração.
É assim Deus na nossa vida. Quando nós temos consciência da presença de Deus em mim, em nós, em cada um, nós nos inspiramos a agradá-lo. Para agradar a Ele. Eu quis fazer o melhor jogo da minha vida para agradar meu pai. Agora eu quero fazer o melhor jogo, o melhor que eu puder nos meus ministérios para agradar ao Senhor. Como que está você? Você não está nem aí para Deus? Azar teu. Porque Ele vai te inspirar, Ele vai te dar uma herança eterna, se você o aceitar. Mas não vem com essa de, Deus é um coitadinho, eu aceito, claro. Ele está batendo na porta do meu coração, então vou deixar ele entrar. Não. Você tem que ser aceito por Ele. E sabe qual é a chave? É Jesus Cristo, é você entregar a sua vida a esse Jesus amado que morreu no seu lugar para pagar pelos seus pecados. E aí, quando você fala, eu admito que sou pecador, Ele fala, então, tá bem, eu te perdoo em Cristo Jesus. E Ele te dá a salvação, e a partir daí, você é herdeiro, você é herdeira do Senhor, o Deus Criador do universo. Ele está aí para te abençoar. Amém? Um amenzinho fraco, hein? Você é herdeiro de Deus, você tem a esperança eterna, você tem o poder dEle para te levar pela vida fora e você atravessar o rio e chegar lá no além do Jordão, na eternidade, e desfrutar dessa eternidade com Ele. Irmãos e irmãs, você que ouviu essa mensagem, fique em pé.